Pois bem, meus amigos, vocês que vão enfrentar aí a prova de vestibular da ACAF agora de junho, também vão ter de tomar cuidado com uma obra do romantismo brasileiro, aliás, uma grande obra chamada Inocência. A princípio, é um dos nossos grandes romances românticos. É importante que vocês vão para a prova com uma boa noção sobre o que significa o romantismo no Brasil. É um momento de afirmação da nacionalidade, é um momento em que os escritores buscam os traços peculiares, característicos do Brasil e vão se inspirar para escrever justamente sobre esses aspectos. Então são as peculiaridades, por exemplo, da formação do nosso povo através da literatura do José de Alencar. O romantismo é um momento de afirmação da identidade nacional. Tome muito cuidado. Os autores buscavam peculiaridades brasileiras, eles resgatavam aquele exotismo característico da terra brasileira, eles buscavam algo que pudesse dar uma identidade cultural à nossa terra. Razão pela qual o autor Visconde de Toné vai ambientar o seu romance no sertão do Mato Grosso. É uma obra considerada como exemplo do sertanismo romântico, nas palavras do crítico Alfredo Bozzi, ou ainda do regionalismo romântico. Tem que tomar cuidado com esses dois aspectos. Além disso, é de igual importância que a gente se aperceba de algumas características muito importantes. Por exemplo, Inocência é a primeira heroína cabocla da literatura brasileira. É muito importante, hein? No romantismo, geralmente as heroínas eram loiras, belíssimas, puras, e até a própria pele branca, o próprio cabelo louro, remetia a esse universo da pureza virginal da heroína romântica. Então, nesse sentido aí, o romance do Visconde de Toné tem uma heroína que foge um pouquinho àquele modelo da tradicional heroína romântica. Um outro aspecto é o personagem que é o herói desse romance. O Cirino, o médico Cirino, ele é um personagem com uma peculiaridade que destoa um pouquinho do universo heróico romântico. O herói romântico é aquele sujeito incorruptível, e o Cirino, na verdade, mente sobre a sua profissão. Ele não é um médico formado, ele é um autodidata. Ele é um homem que até começou a estudar para se formar boticário, mas não conseguiu concluir os estudos. Era um moço pobre, mas um moço que aprende muito na própria lida, no dia a dia ele vai aprendendo determinadas receitas, e é interessante a gente se aperceber que quando conhece o Meyer consegue se aperceber desse caráter, desse detalhe da ciência, entre aspas, aí do Cirino. É uma ciência da prática, é uma ciência, digamos, empírica. Ele vai experimentando, vai fazendo e praticando a sua arte da medicina, e é por conta disso que ele vai crescendo. Linguagem em Inocência. A linguagem de Inocência também é um aspecto importante da obra, viu, pessoal? O Visconde de Toné, ele é um escritor que faz uso de diversas expressões, que são expressões populares. O próprio Pereira, o pai de Inocência, se expressa de uma forma que resgata aquela oralidade popular, que resgata a forma de o povo falar, e não todo romance vem vazado nessa linguagem de norma culta. Então temos duas linguagens aí: a linguagem do narrador em terceira pessoa, aquele narrador onisciente que sabe de tudo que se passa na cabeça de cada personagem, que sabe para onde se encaminha o enredo desse romance, assim como temos também uma linguagem que é uma linguagem que premia a oralidade, a fala popular, resgata mais uma peculiaridade brasileira, o jeito brasileiro de falar. Vamos dar uma olhadinha em uma cena
do filme Inocência. Acho que é importante, é interessante. Filmes brasileiros para download, comunidade no Orkut, interessante para uma boa pesquisada. Agora vamos dar uma olhada nessa cena de Inocência que eu selecionei para vocês darem uma olhada aí. Valeu? Até daqui a pouco. Doutor, o senhor há de compreender e, naturalmente, desculpar o que eu vou lhe dizer. Na parte de cima da minha casa só entra homem se for da minha família. É um costume antigo da terra de quem gosta de zelar pela honra de sua família. Eu conheço o doutor de há pouco e me sinto na obrigação de lhe prevenir. O senhor vai entrar no quarto de minha filha, mas como médico, como doutor, e não como homem. Seu Pereira, escusava de prevenir-me. Eu estou acostumado a lidar com famílias e respeitá-las. Veja doente, doutor. Mas não olhe para a menina Inocência. Bom, eu estou chamando de menina, mas já sei que é uma bela moça. Quando tem saúde, pobrezinha. Por esta não há de vir o mal ao mundo. É uma pombinha do céu. Tão boa e feiticeira, doutor. Eu não posso com ela. Imagine o senhor que um certo dia ela se aproxima de mim. Veja só que astúcia. E diz: meu pai, eu quero aprender a ler. Veja, doutor, que perigo, hein, doutor? Imagina se eu ia deixar. Doutor, isto de mulher em casa é uma coisa de meter medo. É como se fosse uma redoma de vidro que tudo pode quebrar. Enfim, minha filha, enquanto solteira, soube honrar o nome de seus pais. O manecão se aguente. É casado, então? Não, quer dizer, é como se fosse, não é? Porque eu já dei minha palavra ao manecão. Mas quando penso em entregá-la nas mãos de um outro homem, doutor, é como se minha alma caísse aos pés. Mas ela não gosta dele? Bom, gostando ou não gostando não tem a menor importância. Eu já dei a minha palavra ao manecão, que é um homem às direitas. Ele estava aqui de pernoite na minha casa, então eu falei-lhe em casamento. Engraçado, doutor, ele estava exatamente aqui neste mesmo lugar onde o senhor está agora. Toquei-lhe no assunto e ele ficou assim, meio na dúvida. Mas quando lhe apresentei a garota, doutor, a cantiga foi outra. Mas vamos entrando, doutor, que já está na hora. Vamos entrando. Vamos, doutor. Vamos ver a nossa doentinha. Filha, aí está um doutor, filha, que veio para te curar de vez. Boas noites, dona Inocência. Boa noite. Deixa eu ver o braço para tomar a febre.
Um bocadinho de febre, coisa sem importância. Bom, primeiro, Dona Inocência, você vai tomar um suador de folha de laranjeira para transpirar bastante. Tem comido bem, Dona Inocência? A luz lhe dói nos olhos? Nadinha. Pouquinho só. Isso é bom sinal. E esse lenço? Por que amarrou? Por nada? Tá com dor de cabeça? Eu não. Solta então. Convém não chamar o sangue. Bom, seu Pereira, é preciso ter durante o dia esse quarto aqui bastante arejado. E colocar a cama na linha do nascente ao poente. Amanhã de manhãzinha eu vou virá-la. Bom, hoje então, lá pela meia-noite eu virei aqui para administrar a mesinha. Que isso, doutor? Não quis com o meu tipo, não, doutor. Ele é pequeno, mas é bom. Não é, meu nanico? Não. Aqui estou. Vamos sentar? Inocência, o Manecão quer falar com você sobre assuntos particulares. Eu não tenho nada para falar com esse homem. Esqueceu do trato que eu fiz com teu pai? Eu não sei de trato nenhum. O que me diz sobre isso, meu pai? Sua doida. Você quer desgraçar esta casa? Você tem a coragem de dizer na minha cara que não vai casar com o homem que seu pai escolheu? Se não vai casar com o Manecão, com quem você intenta casar? Com um homem que eu amo. Vai, já vai ao seu quarto, vai!